Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para nós concluirmos essa cronologia a respeito da Semana Santa, né? A semana em que Jesus, ele, no domingo, ele entra como, né, o rei, né? Ele entra como Messias, como Senhor, e até chegar no outro domingo, que é a sua ressurreição, nessa semana que é importantíssima para nós cristãos. E dentro disso, hoje, né, eu vou falar sobre o sábado e sobre o domingo da ressurreição. Ah, eu resolvi gravar esse vídeo e postar ele, colocar ele depois da Semana Santa, né, digamos assim, depois do domingo, que Jesus ele ressuscitou, mas para nós termos algumas reflexões e também deixar um pouco separado, né, a parte do que está sendo propagado, né, muitas coisas a respeito da Páscoa, de coelhinho da Páscoa, de chocolate. Então, eu quis fazer esse vídeo para colocar na segunda-feira, para já ter passado o turbilhão de informação na mente a respeito de comerciais, a respeito até mesmo de status, de tantas coisas que aparecem, né, nesses dias de Páscoa aí, da Sexta-feira da Paixão, enfim, para que a gente pudesse refletir melhor. A nossa mente já está um pouco mais esvaziada essas propagandas, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do sábado. O sábado não tem muita questão para a gente propor, mas é importante o seguinte: entender que no sábado Jesus ele está morto, sepultado, né? Está naquela gruta, né? Onde José de Arimateia, Nicodemos, eles fazem um processo de passar especiarias ali no corpo de Jesus para enrolar ele para poder colocar ali antes do Shabá, né, do sábado. Então Jesus ele está naquela gruta ali, morto, né? E no dia de sábado, os discípulos de Jesus estão no Shabá também, né? Estão, como de costume, descansando, não podem fazer trabalho. E eles estão também com medo, fechados lá, escondidos por causa dos romanos, né? Como Jesus, o seu líder, está morto e é, ele com medo de eles, né, estavam com medo de represária, de alguma coisa, porque Jesus ele foi preso, Jesus ele foi condenado, Jesus ele foi crucificado e os seus discípulos eles agora falam, os próximos somos nós, né? Porque o nosso Messias, o nosso líder, enfim, ele foi morto. Então, acabou, nossa esperança acabou, porque eles esperavam, né, eles esperavam que Jesus pudesse destronar os romanos. Então, eles agora, a nossa esperança morreu, então, aqueles que seguiam o Messias, seguiam esse Senhor, esse Jesus, que foi crucificado, eles vão ser perseguidos também, e então a gente tem que se esconder, enfim, tal. Nós vamos ver que depois também disso, alguns deles voltam para suas vidas, voltam a pescar, como o Pedro, né, o João, eles voltam a pescar de novo e voltam para a vida deles normal, porque acabou a esperança, né? Jesus morreu, enfim, acabou a esperança. Então eles estão ali com medo e também perderam a esperança porque Jesus morreu, né? Só que Jesus tinha dito que iria morrer. Jesus tinha dito que iria morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Só que eles não entendiam isso e pouco criam também nessa questão, né? Um Jesus morto, ainda do jeito, um Messias morto, né, ainda do jeito que Jesus foi, então eles estão sem esperança nenhuma e estão com medo, estão fechados num cenáculo lá e, enfim.
com muito medo e esperando só os romanos baterem lá na porta, o soldado romano, para levar eles presos também, né? E nesse dia, os líderes judeus, né, os líderes do Sinédrio, enfim, eles vêm até Pilatos para pedir para que Pilatos coloque uma guarda lá, uma guarnição no túmulo de Jesus, porque eles disseram que para Pilatos que Jesus ele tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia, então seus discípulos iam lá no sepulcro, iam roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Então a mentira ia ser maior ainda, da sua morte ia ser, depois disso, uma mentira maior que a ressurreição. Eles iam propagar essa mentira. Então Pilatos pede para eles, ó, pega um destacamento aí, destaca aí, vai lá e coloca lá e faz o que vocês quiserem lá no túmulo lá. Então, vai um destacamento de soldados e para ficar até o depois do domingo, né? Que Jesus tinha dito que ia ressuscitar no domingo pela manhã, ou melhor dizendo, no terceiro dia. Então eles pegam, levam esses soldados, deixam lá e o sepulcro é selado com o selo de Roma, que não pode ser violado, né? Aquele sepulcro. Enfim, isso também ocorre no sábado, tá? Então, dentro dessa questão, Jesus morre na sexta-feira, colocado nessa gruta. No sábado, os discípulos estão escondidos com medo. E nesse dia também é colocado um destacamento de soldados para que Jesus, para guardar no caso, o sepulcro, né, de Jesus. Chegamos no domingo. No domingo, é, bem cedo mesmo, isso ocorre de madrugada, Jesus ele ressuscita antes das 6 horas da manhã, bem cedo mesmo, Jesus é ressuscitado. É, a, o Espírito Santo de Deus, Deus ressuscita, né, por intermédio do seu Espírito, e um anjo, ou pelo menos dois anjos, eles removem a pedra, há um estrondo muito grande, e eles, com poder ali, autoridade, removem a pedra, não é verdade? Que está guardando o sepulcro, e Jesus ele é ressuscitado, né, dentre os mortos, né? E as mulheres são as primeiras a verem, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas são as primeiras a chegarem ali porque elas vão para terminar o processo de perfume, né? De especiarias ali para o corpo de Jesus, que Nicodemos e José de Arimateia fazem de forma bem rápida ali, né? Então elas vão para terminar isso e estão perguntando como é que a gente vai remover aquela pedra, quem que vai remover aquela pedra pra gente? Só que quando elas chegam, é, a pedra já está removida e Jesus já ressuscitou e os anjos perguntam, né? Por que procuram o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Então vejam onde o Senhor jazira, né? Vejam onde o Senhor estava. Então eles falam isso para elas e dizem, ó, vão para Jerusalém, vão para Galileia, na verdade, né? Vão para Galileia e lá vocês vão ver. Então anuncie para os outros que ele ressuscitou, né? Então elas voltam, né? E Jesus aparece até para Maria Madalena, isso João fala. E interessante que os discípulos não creram nele, não creram nelas, né? No que elas falam, e eles voltam, vão ao sepulcro, né? O Pedro e o João vão ao sepulcro e não veem nada, só vê os lenços lá, né? Só veem o que tinha sido enrolado no corpo de Jesus e eles não o veem, né? E dentro disso, depois Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús, dois discípulos, aparece também depois para os seus 11 apóstolos, né, que estavam dentro desse cenáculo fechado, primeiramente para 10 deles, sem a presença de Tomé, e Tomé não acredita, depois aparece para esses 11, eles estão no cenáculo fechado. Jesus, ele ressuscita e não ressuscita no mesmo corpo, né? Ele ressuscita num corpo glorificado. E é interessante dizer que agora Jesus ele
né? Não precisa de porta, ele atravessa a parede, por exemplo. E o que chama a atenção é que Jesus, ele prometeu, né, que iria ressuscitar dentre os mortos. E os seus discípulos só creram depois que ele aparece para os seus discípulos de forma bem visível ali, gloriosa, não é verdade? O que que a ressurreição de Cristo implica para nós? Bom, o túmulo vazio, ele tem a sua mensagem, ele é importante, né? Hoje, se você for lá na Palestina, né, em Jerusalém, você vai ver o túmulo está vazio, está escrito, né? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, né? Veja onde o Senhor jazia, ele não está aqui, ele já ressuscitou. O que que isso implica para nós? Jesus, ele comprovadamente, comprovadamente ressuscitou dentre os mortos. Isso é importante. Por quê? Porque até algumas religiões ou aqueles que é contra as escrituras tentam dizer que Jesus não ressuscitou, né? Por exemplo, os judeus que não acreditam em Jesus como sendo o Messias, os judeus ortodoxos, por exemplo, eles guardam a questão do depoimento que está em Mateus, né? Que os discípulos foram e roubaram o corpo de Jesus. Só que veja bem, Jesus não apareceu só para os seus apóstolos, não apareceu só para os 11, né? Lembrando que Judas, ele se suicidou, né? Antes da ressurreição de Cristo. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, cerca de 500 pessoas. E essas 500 pessoas relataram, nós vamos ver isso, Paulo dizendo que essas 500 pessoas relataram, na grande maioria estavam vivas e algumas já tinham morrido quando Paulo escreve. O que que acontece? Gente, uma coisa é você sustentar uma mentira, e você vai sustentar ela durante pouco tempo. Ainda mais que aqueles que diziam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, eram perseguidos. Veja bem, se eu, se eu sou uma pessoa que sigo alguém, e esse alguém está propagando uma mentira, e eu sei que aquilo ali é uma mentira, eu posso segurar por algum tempo. Mas se eu sou confrontado diante, ó, você fala a verdade ou você morre, é muito difícil eu continuar sustentando aquela mentira. Eu vou querer a minha vida, eu quero viver. E o que acontece? Essas pessoas que viram Jesus visivelmente ressuscitado, eles morriam, mas não negavam. Então é muito complicado. Então Jesus ressuscitou de verdade, fisicamente, num corpo glorificado, num corpo transformado, mas ele ressuscitou. Primeiro ponto. Segunda questão, Jesus, ele, através da sua ressurreição, ele traz uma esperança para nós. Eu quero deixar aqui um texto que está aqui até 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 54 a 58, que fala sobre a ressurreição. Por quê? Porque um dos fatores, entre muitos, mas um dos fatores importantes da ressurreição de Cristo é que nós temos esperança de que se nós morrermos, um dia nós ressuscitaremos com ele. 1 Coríntios 15, versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Veja, anterior a Cristo, todos todos os homens após a queda de Adão, anterior a Cristo, a morte segurou esses homens, a morte deteve esses homens, a morte prendeu esses homens. Veja, Adão morreu, Noé, homem que andava com Deus, morreu, Abraão morreu, Isaac, Jacó, José, todos os homens de Deus que passaram nessa terra, Elias, Eliseu, Elias foi levado, mas a, a questão é que o Elias também pecou. E ele não, a morte não, ele não teve poder sobre a morte. Mesmo o Enoque que foi tomado, ele também pecou. Então, ele não teve poder sobre a morte, né? Mesmo que eles não passaram pela morte, né? Foram tomados para si por Deus, são os dois casos, mas eles não tiveram poder sobre a morte, no sentido de que, senão eles poderiam ser, eles seriam o Cordeiro Pascual, substituto, não é verdade? Porque eles não teve pecado, não é esse sentido. Porque qual que era o guilhão, né? Qual que é o guilhão da morte, Paulo está dizendo aqui? É o pecado. Então, veja, o Enoque e o Elias, que são exceções que eles não morreram, né? Eles foram transladados, o Senhor tomou-os para si. O que ocorre? Eles pecaram. Então eles não tinham poder, não poderiam ter poder sobre a morte. Então todos os grandes homens que vieram anteriores a Cristo, anteriores a Jesus, morreram, né? Todos morreram. Isaías, Jeremias, Davi, Moisés, grandes homens de Deus morreram. A morte deteve esses homens, né? E de certa forma eles morreram e estão mortos, no sentido de que o seu corpo tombou, né? O corpo deles tombaram. Agora, Jesus não. Veja, todos os homens, todos os grandes homens de Deus, por mais que eram homens de Deus, foram homens de Deus, eles morreram, o seu corpo tombou, a morte se segurou, eles, o seu corpo, né, passou pela pudrificação, foi decomposto, morreram. A morte segurou eles. Só que Jesus não. A morte não teve poder sobre Cristo. A morte não conseguiu detê-lo. A morte não conseguiu segurá-lo. Por quê? Porque ele não pecou. Ele levou os nossos pecados, mas ele não pecou. E a morte não conseguiu detê-lo. Por quê? Porque se ele ficasse detido, a morte detesse ele, nós não teríamos esperança mais. Mas não, o Senhor o ressuscitou, Deus o ressuscitou, a morte não conseguiu pará-lo, ele ressuscitou dentre os mortos. O seu corpo não ficou lá preso, não foi deteriorado, não. Não é verdade? Então, o que que isso implica para nós? É que através da ressurreição de Cristo, nós temos esperança de que se nós tombarmos aqui, se nós cairmos aqui, nosso corpo tombar, nós estamos em Cristo, nós seremos ressuscitados com Ele. Um dia, no retorno do Senhor, Ele dará corpos glorificados para nós. A questão da vida aqui é uma vida que nós podemos viver na fé no Filho de Deus. E mesmo que a morte nos alcançar e nós tombarmos aqui, nós não ficaremos para sempre mortos. Nós não ficaremos mortos mais. Não é perdido, né?
Essa é a questão. Por isso que nós somos a religião cristã, né? O cristianismo, ele é diferente de todas as outras religiões. Por quê? Porque ele responde à questão da morte. Nós temos vida em Cristo. A vida eterna, nós podemos morrer aqui fisicamente, mas nós vamos ressuscitar porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele está vivo. Essa é a implicação maior da ressurreição de Cristo. Nós podemos viver aqui com esperança e nós podemos viver aqui uma vida abundante em Cristo, vivermos nele, mortos para o pecado, mortos para as dificuldades dessa carne, né? Mortos para isso, para as implicações de pecado, viver uma vida santa, justa, reta, íntegra. E se nós morrermos? A esperança, porque o Senhor ressuscitou. Então nós também ressuscitaremos com ele. Então, o domingo é importantíssimo. Reflita nisso. Reflita nisso. Porque essa vida um dia acaba, né? A gente vive aqui, mas essa vida um dia acaba. Para onde nós iremos? É a grande pergunta, né, que muitos fazem. Depois da morte, para onde iremos? Nós temos a resposta. Em Cristo nós temos resposta. Se nós morrermos em Cristo, nós já estaremos com Ele. Não é verdade? Nosso corpo tombou aqui, mas nossa alma, nosso espírito estará com o Senhor já. E quando Ele voltar, Ele ressuscitará nosso corpo glorificado. E nós viveremos a eternidade aqui com Ele, né? Em novo céu, em nova terra. Então, nós temos esperança. Vivemos aqui olhando para a eternidade. Vivemos aqui no reino do Senhor Jesus. E se nós morrermos, há esperança para nós. Não acabou, não estamos perdidos, nada disso. Né? Os tessalonicenses não entenderam. Porque há ressurreição em Cristo. Né? Há ressurreição. É o que o Paulo também, os Coríntios também. A ressurreição dentre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Não é verdade? Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para os que dormem. Mas pelo contrário, Jesus ele ressuscitou, ele está vivo. Então também, se nós tombarmos aqui, nós ressuscitaremos naquele dia. Já estamos crucificados com Cristo e já estamos ressuscitados com ele, através da sua obra, através do que ele fez. A sexta-feira é importante, mas a ressurreição é muito importante, porque não acabou na sexta-feira. Está consumado, ele levou sobre si, ele pagou a nossa dívida, ele fez toda a obra que o Cordeiro Pascal, né, tinha que fazer, mas não tinha condições, porque era repetido todos os anos, mas ele fez toda a obra. Ele fez toda a obra. Agora, o domingo é importante, porque ele ressuscitou agora. Ele venceu a morte não o deteve. E nós também vamos ser ressuscitados com ele. Nós também, se tombarmos aqui. Então, vamos viver nessa esperança. Há esperança para nós. Há esperança para o povo de Deus. Não é morreu, acabou. Há esperança para nós. Tá bom, meus queridos? Então, diante de tudo que nós vimos, né? Diante de tudo que nós falamos, diante de tudo que nós podemos aprender nessa semana, nesses dias, é dizer que o Senhor, ele é Senhor, né? Ele fez uma obra completa, a qual ninguém poderia fazer. E a nossa esperança está nele. Então, para você que ainda não é cristão, para você que não se converteu, para você que está assistindo, vai assistir esse vídeo e não se converteu de fato ao Senhor, não se arrependeu dos seus pecados, esse Senhor, ele pagou a sua dívida, ele pagou a nossa dívida, mas é preciso confiar nele. Há esperança para nós. Nós estamos debaixo da proteção do sangue do Cordeiro.
Mas aquele que não reconhece a obra do sangue do Senhor, a obra de Jesus na cruz, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição, está perdido. Aí sim, está perdido. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Que Deus abençoe, que o Senhor fale nos corações e que a mensagem da cruz e a sua ressurreição possa fazer parte da sua vida. E não só isso, possa ser suficiente para que você se prostre diante do Senhor. Porque se não for ela, não, nada pode pagar, nenhuma outra coisa pode pagar a dívida que nós temos. Só a obra de Jesus. Só a obra do Senhor Jesus. E a sua ressurreição traz esperança para as nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. E tendo alguma dúvida, alguma dificuldade, estamos aqui à disposição. Comente alguma coisa se você achou interessante esses vídeos, né? Curta, compartilhe. Querendo Deus, nós voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.